Vamos hoje dar continuidade. Começamos na aula passada, a verdade é que a gente terminou na aula passada a explicar quais são as 7 coisas que a gente demorar para fazer tchuvá, e tchuvá a gente já explicou, que é a mudança, quando a gente percebe que tem alguma coisa errada, ou nos nossos atos, ou nos nossos traços de caráter. A tchuvá é o conceito da gente mudar. E se nada for feito, nada vai mudar. Não adianta a gente ficar reclamando, eu tenho um traço de caráter que eu não gosto, ou eu faço coisas que depois eu me arrependo. Se a gente não fizer nada para mudar, vai sempre continuar igual. Então, aqui essa midá, esse traço de caráter que a gente está discutindo aqui nesse capítulo, é justamente para a gente tentar sempre mudar, sempre melhorar. A gente está sempre de olho nos nossos erros, nos nossos traços de caráter que a gente precisa mudar para constantemente a gente estar mudando e melhorando. O grande problema é que a verdade é que a gente está sempre de olho nos outros, né? Os erros dos outros, a gente sabe todos, a gente sabe de cor todos os erros de todas as pessoas, menos os nossos próprios erros. Então, a gente precisa, antes de tudo, olhar para o espelho, né? Antes de olhar para os outros, a gente tentar olhar para o espelho para enxergar os nossos erros e poder consertar. Então, tudo isso para a gente ser ágil, para a gente ser zariz, ter zrizut, ter essa agilidade para melhorar, para consertar, para crescer espiritualmente. E na última aula a gente começou, ele vai dar aqui 7 dicas na prática. Interessante, a gente falou que o número 7 é um número que ele termina um ciclo, é um pacote fechado, como os 7 dias da semana, os 7 anos do ciclo de Shemitah. Então, 7 ele representa um ciclo completo, talvez por isso que ele trabalha tanto aqui com o número 7. 7 dicas de como a gente pode fazer uma tchuvá shleimá, a gente consertar todos os atos em todas as áreas da nossa vida. E a primeira coisa que a gente começou a falar na aula passada, e isso é muito, muito importante, é a gente prestar atenção o quanto a gente acaba tropeçando em transgressões muito graves do nosso dia a dia, e a gente não presta atenção o quanto isso é grave, o quanto parecem coisas leves, parecem coisas que não têm tanta importância, mas que são coisas gravíssimas. Só repetir rapidamente algumas coisas da lista que a gente falou na aula passada. A gente falou pessoas que não se cuidam de dvarim betelim, de ficar falando coisas que não agregam nada, frivolidades, assuntos banais que muitas vezes acabam caindo em lachonará, acabam caindo em assuntos realmente que não são pertinentes ou que não estão realmente ajudando a gente no nosso caminho. Isso é um dos principais motivos que o Mordecai, ele não queria que os judeus participassem daquela festa do Ahasverosh. Então, muitos comentaristas questionam qual que é o problema, já que a comida era toda kasher, tinha as garra, lá está o masguia olhando todas as comidas, todas as carnes, tudo é da melhor asgarra do mundo. Mesmo assim, o Mordecai não quer, porque ele sabe principalmente que o ambiente não é kasher, as conversas não vão ser kasher. O que eles estavam conversando? Sobre mulher, que mulher é mais bonita, qual mulher é mais atraente. Esse é um dos motivos que realmente acabou tendo a queda da rainha Vashti. É esse tipo de conversa que está tendo. A gente tem que se afastar desse tipo de coisa, desse tipo de conversa, que realmente não acrescentam nada para o nosso crescimento espiritual. Ficar falando coisas sem nenhum tipo de necessidade, que realmente isso pode levar a todos os tipos de transgressão. A gente fazer as nossas tfilot sem a kavaná correta. A gente não se cuidar, infelizmente, de ficar falando no Beit HaKnesset, de estar atrapalhando outras pessoas também que estão lá no Beit HaKnesset rezando, mishok, o mikalut rosh, de coisas de vanidade, e infelizmente ficar falando de assuntos que realmente pode cair em problemas bem, bem grandes. Então, tudo isso, Bezrat Hashem, a gente deve tomar cuidado
para se afastar. Lo nizharnu bitzedaká, a gente não dá tzedaká como a gente deveria, a gente fecha o coração, a gente fecha a nossa mão, a gente não ajuda pessoas necessitadas. Tem um senhor que, Bezrat Hashem, sempre que eu posso, eu ajudo ele e ele reclama comigo toda vez que eu paro para conversar com ele. Às vezes eu não tenho dinheiro, mas eu paro para conversar com ele e eu peço desculpa para ele. Eu falo, olha, desculpa, eu não tenho dinheiro para te dar agora. E ele vira para mim e fala, você me deu muito mais que dinheiro, você me deu vida, porque você para falar comigo, as pessoas me tratam como se eu não existisse, as pessoas não me ajudam. Infelizmente, isso é muito comum da gente fechar o coração. A gente está tão acostumado a ver mendigos na rua, pessoas que estão, as pessoas ignoram. Parece que é parte do mobiliário urbano ter mendigos na rua que ninguém cumprimenta, ninguém dá um oi, ninguém dá um bom dia, uma boa tarde. Eu sempre tento, mesmo pessoas de rua, quando eu vejo na rua, mesmo que eu não tenho dinheiro, pelo menos um bom dia, boa tarde, um tudo bem, e eu vejo no rosto dessas pessoas o sorriso, o brilho que a gente dá para essas pessoas quando a gente percebe que elas estão lá, que elas existem, e às vezes elas precisam muito de um pouco de atenção. Óbvio que também de dinheiro, de comida, mas acima de tudo as pessoas precisam de um pouco de atenção. O ledaber dvarim kashim lanim, a gente falar de forma dura com os pobres. Gam lo nizharnu mishvuat chinam, o milekalel haveró, também de fazer falsos juramentos, pronunciar nomes de Deus em vão, de amaldiçoar uma outra pessoa. Ou bimkom sheinot tahor, leaskir shem shamayim, pronunciar nomes de Deus em lugares que não são apropriados. Ou be'adaim shemnam nekiot, ou sem ter feito netilat yadayim, antes de pronunciar o nome de Hashem. E o bitul Torah keneget kulam, acima de tudo, por a gente ter negligenciado o nosso estudo da Torá e não ter aproveitado. São coisas gravíssimas. Gam lo nizharnu mikiná, desiná, velashonará, vegavá, nós não fomos cuidadosos com inveja, com ódio gratuito, com lashonará, com gavá, com sentimentos de orgulho, vekas, o mikol, amidot, a amurot, beseferazé, todos os traços de caráter que a gente vem estudando há tanto tempo aqui no Orhot Tzadikim, infelizmente a gente acaba tropeçando e a gente acha que tudo bem. Muitas vezes a gente chega em Rosh Hashanah e a gente começa a escutar do Pahadadin, o medo do julgamento, e muita gente está tranquilo. Rabino, não entendo por que tanta gente está preocupada. Baruch Hashem, óbvio, eu também fiz coisas erradas, mas Baruch Hashem, eu fiz tantas coisas boas durante o ano. Infelizmente, a gente não tem ideia. A gente tem que lembrar, por exemplo, o Lashonará. O Hafetz Haim, ele falava para a gente que quem quer vida, traz o famoso passug de David Ameller, Mia Isha Hafetz Haim, quem é a pessoa que ama a vida, aquele que cuida da boca. O que tem a ver? Quem ama a vida, cuidar da boca. Então, ele faz uma conta simples. Se a pessoa fizer 10 palavras de Lashonará por dia, já seria tzadik, conseguir só 10 palavras de Lashonará por dia. Olha que incrível, em uma semana já são 70, em um mês já vai multiplicando isso, já são mais de 300 em um ano, em 10 anos, em 60 anos, são milhares de transgressões, falando 10 palavras de Lashonará por dia, a gente vai chegar a milhares e milhares de transgressões na nossa vida, e, lo aleno, a pessoa pode encurtar a vida dela de tantas transgressões que essa pessoa está carregando. Se a pessoa não entender que isso é grave, ele vai para o resto da vida continuar sem parar para fazer tchuvá e sem parar para melhorar. Aquela mentirinha pequenininha que a gente está acostumado a falar, não é pequenininha, midvar sheker tirhak, se afasta da mentira, não é pequeno, é grave. Mesmo brincadeiras, quando a gente fala uma mentira numa brincadeira, também, de acordo com a Allahá, isso é proibido. Então, tudo isso, Gam lo nizharnu benyanim kiuma mitzvot atluyot bemase, todas as mitzvot que dependem de atos, a gente não foi cuidadoso, a gente deixa para depois, a gente acaba perdendo a oportunidade de mitzvot,
porque a gente está com preguiça, porque a gente não acha importante fazer as mitzvot. Kegon netilat yadayim minyanei nezikim ben adam lechaveró. A gente não se cuida de causar danos para o nosso companheiro. Então, quando a gente está lidando com o dinheiro dos outros, com as coisas dos outros, a gente não é cuidadoso, que nem se fosse com o nosso próprio dinheiro e fosse os nossos próprios objetos. O Mikiyum Shabbat Kadin, a gente acaba não cumprindo o Shabbat como deveria, a gente não estuda. Muitas vezes a gente está fazendo transgressões do Shabbat, não por rebeldia, mas por não conhecer. O Hafetz Haim, na introdução da Mishnah Brurá, a Mishnah Brurá, a grande obra do Hafetz Haim, que é um livro de Alahá, explicando o Shulchan Aruch, dando detalhes, se aprofundando no Shulchan Aruch, no nosso Código de Leis. O terceiro volume, são 6 volumes, essa obra do Hafetz Haim. A terceira é sobre Shabbat. Ele fala explicitamente na introdução, quem nunca estudou esse livro, nunca guardou o Shabbat como deveria, porque a gente nem sabe de coisas que a gente pode estar fazendo errado no Shabbat, se a gente não estudar, se a gente não se aprofundar nas leis do Shabbat, detalhes pequenos que a gente pode estar transgredindo sem saber que a gente está fazendo alguma coisa errada. Verabim nichshalim bezer, que davar pashuto meod, misheino bakim mitzvot, nichshal beharbe mekomot. Pessoas que não são expert nas mitzvot, eles vão acabar tropeçando em muitos lugares. É interessante que um shohet, alguém que trabalha com shritá, com abate kasher, para ele poder exercer essa profissão, ele tem que ter uma prova, ele tem que passar realmente por uma avaliação muito rigorosa e, acima de tudo, ele tem que saber de cor todas as alahot de shritá. Ele tem que saber de cor todos os detalhes. Por quê? Porque na hora da shritá, ele precisa saber o que se está certo, se foi boa shritá, se valeu, se não valeu. E, acima de tudo, ele tem que ter irat shamayim. Se a gente não estudar alahot em todas as áreas, da mesma maneira que o shohet, então o Hafetz Haim fala que também uma pessoa, a gente fala o tempo inteiro, se você não for um grande conhecedor das leis relacionadas com a fala, a gente vai tropeçar o tempo inteiro sem perceber que a gente está fazendo uma coisa errada. Então, o tempo inteiro tem que estudar e a gente não percebe quantas coisas a gente faz errado, infelizmente, no nosso dia a dia. O Kaheina, Ose Adam Averot, Kol Yamav, Velo Margish. Dessa maneira, a gente vai acumulando transgressões todos os dias da nossa vida sem perceber. Quer dizer, a gente quer ser boas pessoas, a gente quer fazer o correto, mas, infelizmente, nessas coisas que a gente acha que são pequenas transgressões, como a própria Torá chama Eikev, aquelas mitzvot que a gente pisa com o calcanhar, que a gente não dá muita atenção para elas, o julgamento final vai depender principalmente desse tipo de mitzvot que a gente acaba, infelizmente, não dando atenção para elas, essas que vão ser o que vai fazer a nossa balança pender para o lado positivo ou, Deus nos livre, para o lado negativo. Lahem tzarich ze ashav leidá verot asá. Então, é muito importante, se a gente está realmente arrependido das coisas erradas que a gente fez, a gente deve ter consciência das nossas averot, as transgressões que a gente tropeçou na vida. Mas como ele pode saber? Ilmada mitzvot, tem que estudar, não tem outra maneira. Não tem um caminho mais fácil, um caminho mais curto. A única maneira da gente fazer o que é correto é estudando, é sabendo as mitzvot. Veyavim bekol mitzvah o mitzvah, mahiser mimena. E conforme você vai estudando, você vai percebendo o que falta de cada mitzvah. Shelokiem, o bemavar, ele vai saber o que ele ainda não cumpriu e aonde ele transgrediu. E com isso, ele pode ir melhorando, ele pode ir crescendo. Então, tem que estudar a Torá o máximo que a gente puder. A gente tem que aprender também um pouquinho da parte de Alahá. Às vezes a gente não gosta tanto. Aulas de Alahá normalmente são mais pesadas. Olha o Yetzer Hará da nossa geração. A gente só quer estudar Kabbalah, a gente quer estudar coisas místicas.
ao invés de estar estudando a Alahá, como viver a vida aqui nesse mundo, a gente está preocupado com os mundos espirituais, a gente está preocupado se tem 6 ou 7 mundos espirituais e aonde está a nossa Neshama e quantas partes a Neshama é dividida e os Gilgulim, as encarnações anteriores. Para de pensar na encarnação anterior, pensa nessa encarnação. O que a gente veio fazer aqui, o que a gente veio consertar agora, só tem uma maneira, através do estudo da Alahá, através do estudo das mitzvot, saber o que falta melhorar e o que falta a gente consertar. Vem loyeda bemavar, eritharet, se a gente não souber o que a gente fez de errado, como que eu vou me arrepender? Eila inken yeda haverá veitharet aleia. Então a gente precisa conhecer os nossos erros, os nossos pontos fracos, para a gente poder se arrepender deles. Como chamar a Katuv, como falou para a gente o Pasuk de Teilim, David Amelech, Kip Sha'ai Aniedá, porque eu conheço minhas transgressões, Vechatati Negdi Tamid, e os meus erros estão diante dos meus olhos constantemente. David Amelech, ele estava sempre refletindo, ele estava sempre procurando aonde ele errou para poder se arrepender e poder fazer realmente o que é o certo na vida. Segunda dica para a gente tentar chegar, Bezrat Hashem, na Tshuvah Shleimah, afilo que sheu yodea averot she'asa, lo yitcharet alechem im lo yeda bevadai ra'at ma'averot she'avar. Se a gente não souber o quanto as averot elas são pesadas, o quanto as averot causam destruição na vida dos outros, na nossa própria vida, nos mundos espirituais, enquanto a gente não entender que o Lashon Hará destruiu o nosso Beit HaMikdash e que destrói a nossa alma antigamente, mitzvah da Torá lembrar o que aconteceu com Miriam, Miriam Tzadikah, Miriam Neviá, no nível de profecia, ela falou do irmão dela, ele falou com amor, ela falou porque ela estava se importando com o irmão, e Moshe não ficou chateado e não se sentiu diminuído, e mesmo assim ela foi castigada com tzarat. Olha como é grave as averot, mas foi um detalhezinho, só uma coisa que ela falou. Palavras não fazem nada, fazem, palavras destroem, mas acima de tudo, destroem a nossa própria alma. Então a gente tem que saber a rigorosidade do que a gente está fazendo quando a gente faz uma transgressão. Que im yachov mabekar im nenet minolam hazeh belo brachá. E daí que eu comi sem fazer brachá? Qual o problema? Tá bom, todo mundo faz isso. Esse é o pior erro, quando a gente usa essa desculpa, quer saber, não tem tanto problema, porque no final das contas, todo mundo faz isso. Eu escutei uma vez de um rabino, ele falou, porque você acha que tem número contado lá para pagar as dívidas lá embaixo? Tem número contado que se muita gente fizer, você vai escapar do julgamento? O que todo mundo fazer uma transgressão, isso não transforma o ato numa coisa permitida. Então, e daí que todo mundo faz, a gente não vai fazer. O mundo se acostumou com o roubo, o mundo se acostumou com o Lashon Hará, todo mundo faz, e daí é errado, e a gente tem que se afastar disso. Bezrat Hashem, fazer o que é certo, saber a rigorosidade dos nossos maus atos. Oim bitalti mina Torá. Ou qual o problema? Só porque eu não estudei Torá. Qual o problema de não estudar Torá? Qual o problema que, em vez de estudar Torá, eu fiquei 2 horas no Facebook, e mais meia hora no Instagram, e mais 3 horas assistindo filme no Netflix? E daí que eu não estudei Torá, não tive tempo. A gente não tem ideia o que a gente está jogando fora, toda a elevação, toda a purificação que eu podia ter ganhado se eu investisse esse tempo todo no meu crescimento. Isso não é tão ruim assim. Esse rabino aí do vídeo, ele está exagerando, não é tudo isso. Se a gente pensar dessa maneira, a gente nunca vai fazer tchuvá, porque a gente não para entender o quão a gente está fazendo coisas graves e, acima de tudo, oportunidades que a gente está perdendo na vida. Pior do que o erro é a oportunidade perdida. O erro, Bezrat Hashem, dá para consertar.
mas o tempo perdido não tem volta, o tempo passou, foi embora e não tem mais o que fazer agora. Então, uma das maiores chuvas que a gente precisa fazer é entender as oportunidades que a gente perdeu, para não perder mais, para a gente querer, Bezerat Hashem, aproveitar o tempo que a gente acaba jogando no lixo, a coisa mais preciosa que a gente tem na vida. Mishe Roshevkar, quem pensa dessa maneira, que tá bom, só não estudei Torá, mas qual o problema disso? Loit Haret, nunca vai se arrepender, Beloi Yashuv Belev Shalem, nunca vai conseguir fazer uma chuvá completa. Eila Tzarich Lachshov, Ein Shum Davar Ra Bekol Haolam, Kmo Mi Sheino Choshesh, Al Mitzvat HaMelech Ameromam. A gente tem que lembrar, não tem nada mais grave do que alguém que não se importa com os comandos do Rei dos Reis. O que é uma transgressão? É você simplesmente ir contra o que o Criador do mundo, aquele Criador que ele te deu vida, ele te manda comida, ele te manda as roupas, ele te faz bondades o tempo inteiro, e o que ele pede para você fazer, você se recusa a fazer. Olha como é grave isso, olha como a gente é ingrato, como a gente paga o bem de Deus com o mal. Isso já é suficiente para qualquer transgressão ser gravíssima, porque a transgressão, acima de tudo, lembra quem que te comandou isso, o Criador do mundo, o Rei dos Reis. Então, não existe transgressão pequena, porque qualquer transgressão é ir contra a vontade do Criador do mundo. Kalba Homer, Mimelech Basar Vadam. Vamos aprender aqui o quanto uma pessoa que transgride as ordens de um rei. Imagina, vem a rainha da Inglaterra, ela pede para alguém, olha, você pode, por favor, comprar um pãozinho para mim na padaria? E a pessoa vira para a rainha da Inglaterra e fala, olha, rainha, desculpa, agora eu estou cansado, eu não vou comprar para você. Uau, que chutzpah, que cara de pau. A rainha está te pedindo, o rei está te pedindo, você não vai fazer. Aover al tzivuyó, kama davará. Olha como para você mesmo vai ser uma coisa ruim ser mal visto pela rainha da Inglaterra. Se pela rainha da Inglaterra já não é legal a gente ser mal visto, imagina o rei dos reis. O rei dos reis, o Melech Malhei Amlahim. A gente não cumpria a vontade dele porque a gente está com preguiça, porque a gente não quis estudar, porque a gente não está interessado em fazer o que ele pedir. Olha como é grave. Qualquer transgressão, mesmo pequena, na verdade é uma grande transgressão. Por quê? Porque vai contra o Rei dos Reis. Terceiro conselho para a gente, Bezrat Hashem, conseguir chegar na Tshuvah Shleimah. צריך החוטא לידע ולהאמין מעמק הלב שיש לו גמול ועונש בדינים קשים על עבירות שעשה. A gente deve saber do fundo do coração, não só saber na cabeça, sentir no coração que todos os nossos atos vão ter uma cobrança. Então a gente sabe aqui no mundo material, se alguém roubar, ele vai ser castigado por isso, mas a gente vive tranquilo, principalmente no país da impunidade, que nem o Brasil. A pessoa rouba, a pessoa é corrupta, a pessoa faz os piores atos do mundo e ele contrata um bom advogado e ele se salva de tudo. Então a gente vive, a gente tem que tomar muito cuidado aqui no Brasil, que a gente está acostumado que tudo termina em pizza. Lá no Shammai não termina em pizza, não tem Deus vê tudo, Deus anota tudo, cada pensamento, cada ato vai ser anotado e vai ser cobrado. Tem muita gente que pensa, eu já escutei isso, de pessoas falando, não, Deus é amor, Deus é paz, Deus é bondade. Você acha que Deus vai ser bravo, Deus vai me castigar? A gente está vivendo de uma maneira infantil. Isso é uma maneira de uma criança pensar, não de um adulto pensar. Atos têm consequências. A gente destrói mundos espirituais com os nossos atos. Infelizmente, se a gente não se cuida, isso tem consequências para os outros. A gente pode causar, como a gente falou, lachonará. Você pode destruir um casamento, você pode fazer alguém perder o emprego, você pode destruir alguém psicologicamente. Tem consequências os atos, não vive que nem uma criança. A gente tem que colocar no coração que cada ato tem consequências e a gente vai ser cobrado de tudo isso. Cada transgressão que a gente fez
vai ter cobrança, vai ter retribuição, vai ter castigo de Hashem, lo aleino. Então a gente tem que fazer tchuvá, porque a gente tem que saber que nada passa batido, não dá para varrer para baixo do tapete as coisas, lá em cima não dá para dar jeitinho, lá não é que tem suborno, dá para subornar o juiz, dá para pagar um bom advogado, lá em cima é Olam Haemet. A gente vai, assim os nossos sábios, eles trazem nas nossas fontes místicas, e isso pessoas que passaram por experiência de quase morte, quase todo mundo descreve a mesma cena, que quando a pessoa sai desse mundo, ele vê um filme em alta velocidade, mas com todos os detalhes de tudo que a gente fez na nossa vida. Então, o Zohar HaKadosh, ele pergunta, por que a gente vê tudo isso? Por que tem esse filme da vida? Porque antes de começar o julgamento, Deus quer mostrar para a gente que o julgamento é justo. Olha a tua vida e assina que realmente essa foi tua vida antes de começar o julgamento. Olha que vergonha, a gente vai estar diante dos nossos maus atos, assistindo numa televisão, passando todos os maus atos que a gente fez na vida. Então, precisa colocar isso no coração, isso vai ajudar a ser um freio para a gente não fazer coisas erradas. Então, a gente tem que acreditar do fundo do coração que tem castigo para todos os nossos maus atos na vida. Veim lo yedazé, lo yahush lashuv. Se a pessoa não pensa que vai ter cobrança, a pessoa vai fazer tchuvá para quê? Se Deus é amor, se Deus é bondade, se Deus é bonzinho, e ele passa por cima de tudo, o Talmud fala para a gente, todo aquele que pensa que Deus passa por cima das coisas, Deus vai passar por cima da vida dele. Não existe isso, isso é uma enganação. Deus perdoa, é verdade, Deus é misericordioso, Deus é bondade, mas atos têm consequências e a gente precisa estar acordado, viver como adultos e não com uma cabeça infantil. A verdade é que a gente tem cabeça infantil aonde interessa para a gente sabe ser adulto quando a gente quer, mas a gente também gosta de vez em quando de viver com a síndrome do Peter Pan, a síndrome de que a gente não quer crescer espiritualmente e saber que nossa vida, ela realmente tem consequência a todos os nossos atos. Quanto mais a gente entender a Torá, ela não gastou versículos só para falar as consequências, os castigos das transgressões. Por que a Torá escreveu isso? Porque acontece, tem consequências tanto nesse mundo quanto no mundo vindouro, de todos os atos. Tenta medir o peso do teu erro através do castigo que a Torá está dando para a gente. Está cheio de castigos pesados na Torá, tem apedrejamento na Torá, tem caret, desligamento espiritual, tem chicotadas do Beidin, a pessoa pode ter que pagar uma multa. Então, tem muitos castigos na Torá. Olha pelos castigos de cada transgressão, há rigorosidade aos olhos de Deus desse erro que a gente está fazendo, penas de morte. Por que Deus quer matar alguém? Deus não quer matar ninguém. Mas se uma pessoa faz um ato nesse nível de uma transgressão que é punível com morte, significa que essa pessoa já se perdeu e é melhor para ela ir embora do mundo para acabar não afundando ainda mais. Ásia, chuva e Tcharet, quando eu entender as consequências de verdade dos meus atos, aí sim a gente vai poder se arrepender e fazer tchuvá. Vivakesh me'et akel ameulam mehilá. E a gente vai poder de coração pedir perdão para Deus, o Deus louvado, o Deus elevado, contra quem a gente está transgredindo, a gente vai pedir um perdão sincero. Não adianta a gente chegar em Yom Kippur e estar batendo no peito, mas não sentir dor por ter feito coisa errada. Então, precisa entender as consequências dos nossos atos. Como falou David Ameller, Samar Mipardehab Sari, o meu corpo, ele treme de medo. Mimishpaterra e areis, e eu tenho medo dos teus julgamentos, Hashem. Quem falou isso? David Ameller. Aquele David Ameller que, uau, ele anda sempre nos caminhos de Hashem. Muito raramente ele tropeça, ele cai, e ele está com medo. Se David Ameller está com medo, quanto a gente tem que tremer
quando a gente tem que estar preocupado que a gente pode ter transgredido e pedir perdão para Hashem, e realmente a gente está com o coração dolorido por ter ido contra a vontade dele. Olha que incrível, estão me perguntando. E, Rav, se eu já fiz Tchuvá, Bezrat Hashem, se a gente de verdade doeu no coração, a gente chegou em Yom Kippur, a gente se arrependeu, a gente pediu perdão para Hashem, a gente fez o vidui realmente com Kavaná. Se a Averá, ela é apagada ou se ela vai aparecer no filme da vida. Então, a boa notícia que Deus ele ensinou, tudo que tem no mundo material, é para trazer para a gente um paralelo para o mundo espiritual. Aqui no mundo material, a gente tem programas de computador, tem o famoso Movie Maker. O que é o Movie Maker? Eu posso pegar partes, eu estou gravando um vídeo da Parashat Shavua e daquela enrolada na língua, ele falou, e agora? Baruch Hashem, não precisa se preocupar, continua o vídeo normalmente, mas tem um Movie Maker, depois eu vou cortar aquele pedaço enrolado e eu vou tirar essa parte do filme. A Tchuvá, ela apaga completamente o erro que a gente cometeu. Não só não vai aparecer no filme, se a gente fizer uma Tchuvá por Ahavá, se for um arrependimento de coração, a gente vai transformar essa imagem feia numa imagem bonita. Aquele erro vai levar a gente mais próximo de Deus, vai virar uma mitzvah. Então, o filme vai ser editado e vai aparecer naquele momento uma coisa maravilhosa, uma coisa bonita. Então, Hashem, ele permite que Baruch Hashem, a gente apague, a gente transforme até mesmo isso numa coisa positiva, mas tem que ser uma tchuvah shleimah. A gente vai falar lá para frente que a transgressão é como uma imundície que suja a nossa roupa. Então, o que acontece? Se eu passar um pano, eu vou tirar aquela parte grossa da sujeira, mas a mancha vai estar lá. Então, quanto mais eu lavar essa roupa, quanto mais produtos de limpeza eu usar, eu vou tirando também aquela mancha residual. A mesma coisa com as averot, não é tão simples assim, só Deus, desculpa aí, foi mal aí, Deus, continuamos aí. Não é isso que é a tchuvá completa, a gente vai ver, ela tem muitos passos, ela tem muitas fases, precisa ser uma tchuvá verdadeira, a gente vai aprender aqui nesse capítulo, ele vai trazer lá para frente, Bezrat Hashem, os 24 princípios da tchuvá, os 20 princípios da tchuvá, a gente vai aprender a fazer uma tchuvá completa, mesmo que não estamos perto ainda de Rosh Hashanah e Yom Kippur, não precisa esperar Rosh Hashanah e Yom Kippur. Hoje a gente já pode melhorar e começar a consertar os nossos atos. Então a gente já está vendo, entender que é grave, entender que tudo está sendo escutado, está sendo gravado e que lo além, que vergonha eterna cada erro que a gente faz e que isso ajude a gente a ser um freio para a gente não transgredir nada da vontade de Hashem. Quarto conselho que a gente tem na vida para a gente fazer uma tchuvah shleimah, tzarir sheyedá rote shekol averot she'avar kol yamav averot gdolot uktanot. Todas as transgressões que a gente fez na vida, tanto aquelas grandes quanto as, entre aspas, pequenas, kol hamachshavot haraot udvarim betelim, todos os pensamentos ruins, todas as nossas conversas e palavras frívolas, de kol inyanav mikaton vel gadol, akol katuv besefer, tudo está sendo escrito num livro. Por que a gente não capricha nas coisas? Por que a gente erra? Porque a gente meio que acha que a coisa vai ser varrida para baixo do tapete. Olha que os nossos sábios falam, o Yosef, ele foi vendido pelos seus irmãos. Na verdade, a primeira ideia dos irmãos do Yosef era matar o Yosef, eles queriam realmente matar, eles suspeitavam que ele quer roubar a primogenitura, óbvio que eles cometeram um erro, mas estamos falando de um erro dos 12 filhos de Yaakov, que foram o início das 12 tribos de Israel. Estamos falando de malachim, de anjos. Deus me livre a gente pensar que os irmãos do Yosef são urechaim, são pessoas ruins.
eles são tzadikim, eles cometeram um erro, realmente motivados pela inveja. O Yosef também, ele falava mal dos seus irmãos, isso foi causando ódio. Então, o ódio e a inveja cegaram os olhos dos irmãos do Yosef, a ponto deles quererem matar o Yosef, porque eles achavam que isso é o correto. O Reuven foi o único que ele teve misericórdia e ele falou, não, vamos fazer o seguinte, para que a gente vai matar? Vamos jogar ele num poço e Deus nos livre que a nossa mão não derrame o sangue do nosso próprio irmão. A Torá vem testemunhar para a gente. A intenção do Reuven era a melhor do mundo, ele não quer matar o Yosef jogando ele num poço, ao contrário, ele vai esperar os irmãos irem embora para salvar o Yosef. A verdade é que Deus tem outros planos. Quando o Reuven se ausentou, os irmãos tiraram ele daquele poço e acabaram vendendo ele como escravo. Olha o que os nossos sábios falam. Se o Reuven soubesse que isso estava sendo escrito na Torá para sempre, ele teria agarrado o Yosef da mão dos irmãos, teria colocado o Yosef no ombro dele e teria corrido com o Yosef para casa para devolver ele para o pai dele, para o Yaakov Avino. Por que ele pensou, eu vou jogar no poço para não brigar com meus irmãos, depois eu salvo ele? Ele não sabia que está sendo tudo escrito. Se ele soubesse que esse livro está sendo escrito, a Torá, ele com certeza teria enfrentado os irmãos, teria agarrado o Yosef à força e teria levado ele para casa. Se a gente viver dessa maneira, sabendo tudo está sendo escrito num livro. Falo porque a volta, lembra de 3 coisas e você não vai transgredir. Tem um olho que vê, tem um ouvido que escuta e tem um livro onde tudo está sendo anotado. Cada pequeno detalhe, cada pensamento. Deus não esquece das coisas, a gente esquece, mas Deus não esquece nada. Não tem esquecimento perante o trono de Hashem. Dirtiv, alov u que mus imari tahus beotzarti. Então, Deus, ele guarda tudo. E Deus, ele sela tudo nos tesouros dele. E também está escrito, Beyad kol adam yartom, nas mãos de cada pessoa vai ser selado. Se a pessoa ela vive achando que Deus esquece das coisas, muitas pessoas, de novo, uma visão completamente infantil. Está escrito que o julgamento de Rosh Hashanah, cada pessoa passa diante de Hashem como os animais que são contados. Qual que é a comparação com os animais que são contados? Os animais, para serem contados para a retirada do maaser, para a retirada do dízimo, eles têm que passar um por um. Então, muita gente acha que o julgamento de Rosh Hashanah é tanta gente junta que Deus não vai conseguir prestar atenção nos detalhes. Olha o que os nossos sábios falam, o julgamento de Rosh Hashanah é individual. Deus, ele consegue ao mesmo tempo, para Deus não tem nenhum limite. Ele olha para cada pessoa, para cada ato, de uma maneira completamente individual e não tem esquecimento de nada. Se a pessoa viver como se Deus esquece, Deus não consegue julgar todo mundo ao mesmo tempo. A pessoa não vai se arrepender e não vai pedir perdão. Kirabim Roshvim, Bishvil Shekadosh Baruhu, Meaher Lifroa Averot. Muita gente pensa, uma das grandes bondades de Hashem, que Deus ele adia a cobrança das Averot. Na misericórdia dele, ele dá chance para a gente consertar, para a gente fazer tchuvá, para a gente mudar o filme da nossa vida, como a gente falou. Dá para editar, dá para usar o Movie Maker na nossa vida. Então, olha que incrível. Muita gente pensa, olha, se Deus não me cobrou até agora, eu fiz uma verá e Deus não me cobrou essa verá. Deus deve ter esquecido. Deus não esquece de nada. Não confunde a bondade de Hashem. Hashem não trata a gente como criança, somos adultos. Tudo está sendo guardado e anotado. Tem gente que vive como, já que eu não fui castigado, Deus não vai me castigar mais. Olha que incrível, uma história que aconteceu uma vez com o Rav Salanter.
O Rav Salanter, certa vez, ele estava numa hospedaria que ele conhecia, o dono da hospedaria, ele é um judeu religioso, mas certa vez ele chega lá, o Rav Salanter, e esse homem, ele tirou a kippá da cabeça. E o Rav Salanter se assusta, falou, aconteceu alguma coisa? E ele fala, olha, Rabino, eu não estou mais seguindo Torá e Mitzvot. Ele falou, que pena, por que isso? O que aconteceu? Ele falou, eu vou te contar o que aconteceu. Chegou aqui um judeu, negador de Deus, negador da Torá, e ele virou para mim e falou, o que você segue Deus? Não é tudo mentira. Ele falou, como mentira? Tem a Torá. Ele falou, eu vou te provar que a Torá é mentira. Está escrito na Torá que é proibido comer porco. Eu vou comer um pedaço de porco na tua frente e você vai ver que não vai acontecer nada. Então, esse homem virou para o Rav Salanter e falou, realmente, Rav, ele pegou um pedaço de porco, ele comeu na minha frente e não aconteceu nada. Então, o Rav Salanter, ele guardou, ele não respondeu nada na hora. Passou um tempo, chegou da escola a filha do dono da hospedaria e ela estava contando para o pai, ela estava com um diploma na mão, feliz da vida, falou, pai, eu passei na prova de música. Ela tinha feito uma prova dificílima num conservatório musical e ela foi aprovada, ela demonstrou que ela tem habilidade para ser aprovada lá no conservatório. Agora, Baruch Hashem, ela é uma música certificada. O Rav Salanter, ele foi falar com a menina e falou, olha, toca aí para mim, eu quero ver se você sabe tocar mesmo. E a menina se recusou, a menina não quis tocar. O Rav Salanter chamou o pai dela, falou, olha, sua filha, ela é Rutzpanit, ela é descarada, eu pedi para ela tocar e ela se recusou de tocar para mim. E o dono da hospedaria falou, filha, por que você não tocou para ele? Falei, pai, esse homem veio aqui duvidando de mim, eu não preciso provar nada para ninguém, eu já tenho um certificado aqui que está escrito que eu sei tocar, que foi dado pelas pessoas que mais conhecem de música. Você acha que qualquer um que vier duvidar de mim, eu vou sair aí tocando para as pessoas? Eu já tenho um certificado, não preciso provar mais nada para ninguém. O Rav Salanter virou para esse homem e falou, você escutou as palavras da tua filha? Deus não precisa provar mais nada para ninguém. Ele já mostrou na história, todas as vezes que ele teve que intervir na história, ele já veio intervir, ele já tirou o povo judeu do Egito, ele já fez milagres, ele mandou as 10 pragas, ele abriu o mar, ele salvou em várias situações da história o povo judeu, de vários inimigos, ele salvou a gente dos gregos, ele salvou a gente dos romanos. Deus não precisa provar mais nada para ninguém. Você acha que qualquer estúpido que vier testar Deus, o que você esperava? Que caísse um raio do céu na cabeça dele? Deus não precisa provar mais nada para ninguém. Então, muitas vezes, essa bondade de Deus, que ele não cobra imediatamente, ele dá tempo para a pessoa consertar, ele quer dar para a gente livre-arbítrio, ele não cobra imediatamente para não tirar o nosso livre-arbítrio. Isso não quer dizer que Deus esqueceu. Deus, ele guarda tudo, ele lembra de tudo. Como está escrito em Kohelet, Asher eina se pidgam se'ara meheira, alken malelev bnei adam bahem lasotra. Olha o que Shlomo Amelech ensinou para a gente. Justamente a bondade de Hashem é usada contra ele. Já que Deus não castiga imediatamente, muita gente usa isso para fazer o mal. Olha, Deus não castiga. Essa história aí na Torá de castigo, que não pode fazer o que é ruim porque Deus é castigar, tudo papo furado. Olha só, eu fiz e não aconteceu nada. Não desiste do castigo. Deus, na hora certa, os rechaim vão ser castigados, vão ser cobrados por cada ato, por cada pensamento. Olha o que aconteceu na história, olha para os mitzrim, olha os egípcios, cada uma das 10 pragas era midá keneged midá, medida por medida. Tudo que você fez de mal para o povo judeu, vocês vão pagar na mesma moeda. Demorou mais de 200 anos, mas vem na hora certa. Deus não esqueceu nem os pensamentos. Quando Paró, ele quis matar os bebês, ele quis matar com fogo, ele quis matar com espada, e finalmente ele decidiu matar com água.
até o que ele pensou em fazer mal, ele pensou em matar com espada, ele foi castigado com espada, ele pensou em matar com fogo, ele foi castigado com fogo, ele matou com água, Deus afogou os egípcios, vai acontecer. A bondade de Hashem é para dar tempo da gente fazer chuvá, da gente usar o Movie Maker e apagar os erros da nossa vida. Mas tem que saber, tudo está anotado, cada pequeno ato. Lembra de 3 coisas. Tem um olho que vê, tem um ouvido que escuta e tudo está sendo anotado num livro. Se a gente sabe que a história da nossa vida, o livro da nossa vida está sendo escrito, ele vai ser editado, ele vai ser publicado. O que a gente quer que as pessoas leiam da nossa vida? Bons atos ou transgressões, Deus nos livre. Bezrat Hashem. Com essas dicas, que a gente vai terminar na aula que vem, a gente vai colocar no coração o temor a Deus, o temor de fazer coisas erradas, e Bezrat Hashem, a gente vai conseguir fazer uma Tshuvah Shleimah. Shavua Tov!